Abram por gentileza na página 19, é o estudo anterior. Hoje a gente está estudando o 4. O rei chegou. Se o rei chegou, e o milênio? Vamos lá. Nós temos que entender que na lição passada, pastor Cristiano deixou claro para a gente que o reinado teocrático não se encerrou quando Cristo veio, ao contrário. Tendo começado desde o Velho Testamento, porque Cristo reina desde o Éden, o reinado teocrático ele se torna presencial e forte na primeira vinda de Cristo. Por isso que houve um reconhecimento muito forte de que ele era o rei desde o Velho Testamento, 2.1, página 21. Página 22, houve o reconhecimento do fato dele ser Messias por todos aqueles que participaram do seu nascimento, 2.2, página 22. Na página 23, João Batista, como precursor do rei, faz a função dele, perfeitamente identificando Cristo como rei. E Cristo, quando entra no seu ministério, 2.5, página 24, ele mostra de todas as formas que ele é rei. Com a mensagem, com o fato dele se revelar a pessoas específicas, com os milagres, com as maravilhas, com absolutamente tudo. E aí vem a lição de hoje, que é a continuação da lição passada, ou seja, o rei chegou. E o milênio? Bem, o milênio ainda não tinha chegado. E o que aconteceu? Em João capítulo 1, versículo 11 diz: veio para os seus, e os seus não o receberam. Daí o vídeo introduzindo a lição, mostrando por que os judeus não receberam a Cristo. E daí a lição de hoje, essa questão fundamental dos judeus não terem recebido a Cristo. Tanto é que no ponto 2 da lição, já começa 2.7, porque na lição passada terminou 2.6, na página 29. Pastor Cristiano, vamos lá. Depois de Jesus ter simplesmente provado por A e por B, com a sua vida, de que ele era o Messias. E olha que aqui ainda não existia Mateus. Está entendendo, irmãos? No período dessa lição que estamos estudando, período histórico, não existia o livro de Mateus. Existia os discípulos e Jesus. A gente está nesse momento histórico. Jesus aqui ainda não morreu, Jesus aqui ainda não sofreu, e os judeus já estão rejeitando ele. O período de Mateus vai ser a próxima lição. A próxima lição. Aqui a gente está com Jesus vivo e os discípulos seguindo. Meu pastor, em primeiro lugar, Jesus já sabia que ia ser rejeitado? Jesus, ele já tinha essa compreensão de que seria rejeitado. Na verdade, Deus, já vinha sendo rejeitado pelo povo de Israel. Nós vimos todos os textos, nós temos vários textos bíblicos desde o início, desde da fundação do povo de Israel. Na época dos juízes, o povo rejeita a Deus. Até na época mesmo ali do cativeiro, que eles saem do cativeiro, que eles saem do Egito, que eles vão em direção à terra prometida. Há ali também rejeição de Deus. Muitos querem, não, vamos voltar, que lá estava muito bom. O Egito, eles eram escravos, meus amados. Eles estavam escravizados no Egito e ainda assim queriam voltar para o Egito, porque estavam rejeitando aquilo que Deus estava oferecendo para eles. Então o povo de Israel vinha nessa rejeição, vinha nessa gangorra. Uma hora estava
próximos de Deus, outra hora, na maioria do tempo, eles estavam afastados de Deus, adoravam outros ídolos. Então tinha todo um aspecto que o povo de Israel já vinha rejeitando a Deus, já vinha rejeitando o Senhor, já vinha rejeitando a ordenança do Senhor. E aí alguns líderes aproveitavam isso para se tornar importantes, né, no meio do povo de Israel, para se dar bem, para ter recursos e uma série de coisas. Então, neste momento que Jesus Cristo vem e habita entre nós, se faz carne, se faz homem e habita entre nós, Jesus Cristo já sabia que seria rejeitado pelo seu povo, como já vinha acontecendo, né? Não era novidade, né, meu pastor? Parece que há um crescente, né? Eles saem do Egito, aí rejeitam a Deus durante toda a caminhada. Rejeitam tanto que não entram na terra de Canaã. Os filhos deles entram, uma geração depois que Josué morre, aí rejeitam. Tanto é que uma hora eles estão juntos, outra hora estão longe. Aí vem um período do juízo, período dos reis. Aí é que rejeitam mesmo, aí perdem a terra. E quando Deus milagrosamente traz de volta, continua a rejeição. Continua a rejeição. Tanto é que era para o povo voltar. E a maioria não voltou. Assim, de forma expressa. Então, é o que você demonstra realmente. Quando Cristo vem, eles estão tão cegos espiritualmente que não conseguem ver o Messias. Agora, peraí. Apesar de todas as provas demonstradas, né, através da vida de Jesus Cristo, já desde o nascimento, tudo se comprovando com relação às profecias acerca do Messias, ainda assim o povo estava cego, né? Tá, então Jesus é insano, porque ele me desce sabendo que vai ser rejeitado e ainda vem. Ele vem por quê? É onde a gente entra na maior de todas as questões, né? Que é Jesus Cristo, sabedor de que seria rejeitado, aí vem o plano, é um plano maravilhoso, porque é aquilo que nós sabemos que Deus está no controle de tudo, Deus é soberano, né? Então Deus está na sua soberania. Na sua soberania, Ele estabelece o seu plano. E aí temos um plano do reino do Senhor, e temos também interligado o plano de salvação. Então, dentro do plano do reino, o Senhor também já havia estabelecido o seu plano de salvação. E aí, no plano de salvação, quando Cristo vem, Ele vem também para não somente estabelecer o reino, mas também trazer o plano de salvação, para concretizar o plano de salvação. Ok. Agora vem cá. Aqui na revista você defende que ele vem em primeiro lugar para os judeus e oferta a teocracia para os judeus. Tá. Sabendo que ele é rejeitado e vai ser rejeitado, ele ainda vem e vem também para nos salvar. Mas por que motivo ele vai ofertar o reino teocrático dele para os judeus, se os judeus vão rejeitar? Com base em que ele fez nisso? Porque ele tinha que ofertar o reino para os judeus, sabendo que eles iam rejeitar. E aí nós temos também, nesse plano divino, nós temos alianças estabelecidas. Deus fez aliança com o seu povo. Deus tem aliança com Abraão, que nós chamamos de aliança abraâmica. Deus tem aliança com Davi, que nós chamamos de aliança davídica. Deus tem aliança da Palestina sobre o território da Palestina, que nós vamos ver mais à frente, quando o Senhor cumpre todos os aspectos da aliança da Palestina. Mas, conforme essas alianças, conforme Deus estava com a aliança, por exemplo, de Abraão, Isaac e Jacó, nas promessas que Deus havia feito, Deus não volta atrás na sua promessa. Então, Deus traz, o Senhor traz, Jesus Cristo traz, exatamente para cumprir essa aliança,
ele traz essa proposta do reino para o povo de Israel. Ele traz o projeto e a proposta do reino, primeiramente, para o povo de Israel. Tanto é que no início ali do ministério, quando Jesus Cristo envia os seus discípulos, Jesus Cristo fala para eles não irem a outros territórios, para não ir a outros terrenos, para permanecerem ali em Israel, para continuarem ministrando para o povo de Israel. A oferta inicial era para o povo de Israel, para que se cumprisse aquilo que tanto as profecias, quanto também a aliança que Deus tem, a aliança com Abraão, a aliança com Isaac, a aliança com Jacó, a aliança com os patriarcas. Ok, então nós temos um Deus tão fiel ao que Ele promete, que mesmo sabendo que vai ser rejeitado, Ele ainda cumpre a parte dele, sabendo que não iam aceitar a promessa do reino. Porque, irmãos, a gente tem que entender uma coisa essencial aqui. Quando Deus fala a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, Ele está falando da salvação. Então, a promessa da salvação é maior do que a promessa do reino. Mas, quando Ele diz a Davi, o teu trono será eterno, Ele está falando de reino. Está falando de poder, está falando de economia, está falando de política, está falando de relações sociais. Então, são duas alianças diferentes. E que as alianças seriam cumpridas, então, na pessoa do rei. Em Jesus, Deus ia abençoar todas as famílias da terra, e Deus ia estabelecer o reino de Davi para sempre. A rejeição, então, a Jesus era a rejeição da oferta do reino. E aí, meu pastor, parece que eles não conseguiram identificar em Cristo, mesmo com tudo provando que ele era o Messias, a oferta do reino, porque é como o vídeo primeiro passou, né? Eles só olhavam para as profecias do reino, não olhavam para as profecias da redenção. Então só olhavam para Cristo como o leão que domina toda a floresta, e não como o Cordeiro de Deus. Daí, por não divisarem em Cristo o cumprimento, naquele momento, já de promessas que viriam com o milênio, rejeitaram o Messias, acabou rejeitando tudo. Agora tem um problema sério, vamos lá. Na medida em que eles rejeitam, então Israel foi rejeitado para sempre, e a igreja está no lugar dele, e a igreja é o Israel de Deus, não é isso? É onde muitos erram, né, meu pastor? E aí nós temos a resposta de Paulo, ali escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Paulo se refere a isso, e é onde também alguns se perdem no capítulo 9, quando Paulo fala sobre a questão da predestinação, né? Aí onde alguns começam a entender de forma errada. Mas, na verdade, se a gente pegar a partir do capítulo 1, lembrando que as cartas elas não tinham separação de capítulos e versículos, isso é algo criado depois. Nem nas cartas, nem o Antigo Testamento também não tinha. Isso foram criações que vieram depois. Eram escritos, os livros eram escritos, né, do início ao fim, como nós lemos qualquer livro hoje em dia. E, da mesma forma, as cartas também eram escritas e não tinham essa separação de capítulos e versículos. E, às vezes, algumas pessoas pegam um versículo isolado e aí, em cima daquele versículo, eles estabelecem toda uma doutrina. E aí cercam essa doutrina de argumentos, né, argumentos puramente humanos. Né? Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, 10 e 11, nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo explica exatamente sobre o povo de Israel. Fala, olha, o povo de Israel é assim,
Deus, a partir do momento que o povo de Israel rejeita a oferta do reino em Jesus Cristo, o povo de Israel também, naquele momento, ele é rejeitado, ele é deixado de lado. O povo de Israel é deixado de lado e nasce a igreja. O povo de Israel, por um momento, é deixado de lado e nasce e surge a igreja. E o relacionamento de Deus passa a ser com a igreja, mas Paulo explica, ele dá continuidade e explica que esse relacionamento não substitui, ou seja, a igreja não substitui Israel. A igreja não é o Israel de Deus, como alguns tentam dizer. A igreja não é Israel. Israel não é a igreja. Israel só torna a igreja se Israel se converter, se o povo se converter a Jesus Cristo, né? Então existe essa diferença. Então a igreja não é Israel, Israel não é a igreja. Existem textos bíblicos que comprovam isso também, né? Existem textos que demonstram, quando o Senhor falando sobre separa Israel, a igreja e os gentios. Então existem povos diferentes diante do Senhor, existe tratamento diferente. Então a igreja é a igreja. E aí Paulo também fala, olha, por algum tempo, o tratamento de Deus com Israel agora vai deixar de existir, por algum tempo, enquanto houver a igreja. Mas depois, e Paulo complementa, olha, sendo eu israelita, né, da tribo de Benjamim, eu gostaria que os meus irmãos hoje se convertessem, que eles se convertessem hoje ainda, mas a minha oração, eu continuo orando por eles, eu vou continuar orando por eles. Entretanto, vai chegar um momento em que eles novamente vão ser tratados, vão receber o Senhor, né? E aí eles novamente vão ser enxertados novamente na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Mas, por enquanto, o tratamento hoje é com a igreja. Deixando claro, abre em Romanos 11, por gentileza, e depois nós vamos para Gálatas, porque tem gente que interpreta errado Gálatas 6 e 16, que diz que a igreja é o Israel de Deus. Vamos interpretar isso certinho, presta atenção. Em Romanos 11 diz assim, digo-vos, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Aqui se está falando de Israel, não da igreja. E Paulo chora ao ponto de dizer que, se fosse possível, ele deixaria de estar no céu para que os conterrâneos dele lá estivessem. Preste atenção. Digo-vos, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, quando fala de Deus de Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas, derribaram teus altares, agora buscam minha alma. Mas lhe diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 que não dobraram seus joelhos. Ou seja, Deus sempre vai ter no meio de Israel um remanescente fiel. Vamos lá, versículo 5. Assim também agora, nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de maneira que a graça já não é graça, pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. E os outros foram endurecidos, como está escrito, Deus deu o espírito profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi disse, torne a sua mesa em laço, armadilha, tropeço, por sua retribuição, escureçam os olhos para que não vejam, e encurvem-se continuamente as costas. Irmãos, aqui não está dizendo que Deus propositadamente endureceu Israel para que a igreja exista. Não.
Irmãos, a interpretação sempre é: eles já vinham endurecendo, tal como foi no vídeo, que aí quando chegou no momento da igreja, o coração estava tão endurecido que eles rejeitaram o próprio Messias e a igreja entrou. Mas Israel está rejeitado para sempre? Não. O texto aqui, lá no 11:12 diz, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, porque Deus não armou cilada para eles caírem. Eles já vinham caindo durante séculos. Tá? Agora vamos lá. E aí Deus entrega a eles a escuridão. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios. Dos gentios. Aí a gente entra como igreja, e aí eles ficam com ciúmes, para incitar a emulação. E se é da sua queda a riqueza do mundo, a diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a plenitude. E aí ele vem falando que o Senhor Deus não poupou Israel, então a nós abra os olhos, porque, versículo 23, se não poupou os ramos naturais, e nós não temos medo que ele também não nos poupe, então permaneçam. Agora, olha que interessante. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não preso mais em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até a plenitude do tempo dos gentios. Então, quando ocorreu o final da plenitude do tempo dos gentios, o que acontece com eles? Versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas, o quê? Impiedades. Então, Israel será salvo. 28 diz: assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto a eleição, amados por causa de quem? Abraão, Isaque, Jacó, os pais. Os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Irmãos, o texto está dizendo, quando terminar o período dos gentios, Israel será salvo. Então há um povo que é diferente de Israel. Aí, igreja. E a igreja traz ciúmes em Israel. Vá dizer a um judeu que Jesus é o Messias, de que as promessas de Abraão nos alcançaram. Agora eu quero que você vá para, por gentileza, Daniel capítulo 9. Prepare o slide, meu filho. Daniel capítulo 9 nos faz discernir o tempo de cegueira Israel, que Israel vai ter. Daniel estava orando, vem cá, a gente vai ser escravo até quando? Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa, o quê? Cidade. O que vai acontecer depois das 70 semanas? Para extinguir a transgressão. Então não haverá mais transgressão em Israel. Hoje em Israel existe pecado e transgressão? Existe. Então não chegou ainda a 70ª semana. Para dar fim aos pecados, ainda existe pecado em Israel? Expiar a iniquidade. Meu Deus do céu, Israel vai ser uma cidade que não vai ter transgressão, não vai ter pecado, não vai ter iniquidade. E ainda vai trazer a justiça eterna. Meu Deus, então é óbvio que o Messias vai estar lá. Porque para isso acontecer na terra, só a presença de Deus na terra.
ou me diga que algum homem tem capacidade de pegar Israel e levar Israel a um patamar social como esse. Juraci, Netanyahu consegue isso? Netanyahu consegue isso? Quem é? Gente, Netanyahu, altíssimo, né? Primeiro-ministro judeu, altíssimo. Uma capacidade intelectual extraordinária. Gente, os judeus, eles têm o que nós chamamos de bolha de segurança. Podem lançar o míssil que quiser lançar. Eles têm a capacidade de derrubar de 300 a 600 mísseis por minuto. Há um documentário que diz que aquela morte que saiu de Gaza, na verdade, foi uma combinação de mais de 5 anos. Era para vir o Hezbollah, lá do Líbano, e era para vir a Síria. Os três iam atacar Israel ao mesmo tempo. Um vinha do norte, outro do sul, outro do leste. Iam se encontrar em Tel Aviv e acabar com todos os judeus. Alguma coisa aconteceu que eles não sabem explicar, que só quem entrou foi o pessoal da faixa de Gaza. O pessoal do Hezbollah não veio e o pessoal da Síria não desceu. E do Irã, ninguém sabe por quê, a gente sabe por quê. Então, olha que interessante, vai chegar um momento em que não haverá na cidade de Israel transgressão, pecado, iniquidade, e vai ter lá justiça eterna, e lá vai selar, ou seja, vai se ter a abertura para entendimento completo da visão e da profecia, e vão ungir o santo dos santos. Cristo estará lá e será ungido. E só quem pode ungir Cristo, a unção aqui é rei, sacerdote e profeta, só o próprio Deus. Ninguém mais. Presta atenção, irmãos. Aí ele vem explicando, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, aí vai explicar as 70 semanas. 7 semanas e 72 semanas. Então, presta atenção. Aqui Daniel está na Babilônia, Israel destruído, Jerusalém destruída. E a profecia era edificar Jerusalém. Olha, mas Jerusalém está acabada. Disseram, pois é, vai edificar Jerusalém em 7 semanas. E depois que edificar Jerusalém, mais 72 semanas até a morte do ungido. 7 semanas mais 69 dá quanto? 67 dá quanto? 69 semanas. Aí diz aqui, ó. Tudo vai ser em tempo difícil e angustioso. E depois das 62 semanas, vai ser tirado o Messias, e vem um povo de um príncipe que vai destruir tudo. E haverá guerras e desolações até o final. E ele firmará concerto com muitos por 1 semana. Ah, então a última semana deixou de ter guerras e assolações. Aí vai ter um concerto. E aí ele vai fazer cessar o sacrifício. E aí vai fazer cessar a oferta de manjares. Aí vem a abominação do assolador. E aí depois dessa última semana, é que vem a 70ª semana, com Israel se tornando tudo isso. Uma cidade santa, poderosa, extraordinária, fantástica. O que isso significa? Olhe para esse quadro aqui. Vamos para um slide que é fundamental, e aí você vai entender isso aqui, ó. Vamos lá. Pega isso aqui de acordo com Daniel. Pega isso aqui de acordo com Daniel. Ó, primeiro, 70 semanas estão determinadas sobre o teu o quê?
povo, sobre o povo de Israel. Não se está falando de outro povo. E Paulo sabia disso, e por isso que Paulo, lá em Romanos 11, diz: calma, que o endurecimento vai passar. Olha aqui, ó. Endurecimento passar é serem salvos. E depois de 70 semanas, Israel é outra. Como diz aqui, ó. Uma cidade sem transgressão, sem pecado, sem iniquidade, com justiça eterna, aonde vai estar o Santo dos Santos sendo ungido. É muita coisa, né, irmão? É muita coisa. A aliança com Davi não é brincadeira, e nem com Abraão. Agora, olha aqui, ó. Vamos lá. O texto diz aqui: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, 7 semanas. E depois 72 semanas. E aí, o versículo 26 explica: e o Messias será tirado, e vem o povo de um príncipe. Então vamos lá, ó. Número 1 ali. Consegue ampliar, filhão? Vamos lá. 7 semanas não é semanas de dia, é semana de quê? Anos. Então, desde a ordem da saída para a reconstrução, ou início de reconstrução do templo, 49 anos, certinho. Tanto é que a figura ali embaixo, mostra ali, meu amor, é reconstrução do templo. Está vendo ali? Isso. Cumpriu direitinho, gente. Do ano 444, quando se disse voltem, até a reconstrução do templo foram 49 anos de muita dor. Muita dor. A gente não diz reconstrução completa, mas pelo menos o início ali de todas as coisas. Aí, o texto diz: virão mais 62 semanas até que o ungido seja retirado por causa da morte. Então, por isso que o 2 é aqui, ó. Passam então 434 anos, 62 semanas. Eita, pastor. Então, com a vinda de Cristo e a morte de Cristo, começa a última semana. Vamos lá? Israel já tem em Jerusalém uma cidade sem transgressão, sem pecado, sem iniquidade, e que a visão e a profecia foi selada e o santo foi ungido. Já tem lá tudo isso? Para quem é amilenista, já está, porque Cristo já está reinando em Jerusalém de forma espiritual e não há mais pecado nenhum, o diabo já está preso. Tu acredita que tem gente que acredita nisso? Graças a Deus pelo pastor que nós tivemos. Papai nos ensinou que, então, olha, quando simplesmente o ungido é retirado, não se diz que começou a última semana. Se diz que, versículo 26, será tirado o Messias e vem um povo de um príncipe que vai destruir a cidade e o santuário. O fim da cidade é como uma inundação e vai haver guerras e desolações, estão literalmente programadas. Aí, no versículo 27 vem: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Aí começa a última semana. Então, presta atenção. Todo esse ponto de vermelho, pode continuar, meu filho. Presta atenção nisso. Todo ponto de vermelho é um parênteses nas 70 semanas que equivale ao período da igreja. E o próprio Jesus disse, ó, vai vir, vão destruir o templo, vão arrebentar tudo. E olhe que interessante. Quando Daniel diz, no versículo 27, que nessa última semana vem o destruidor, o mesmo destruidor que destruiu. Ou seja, é por isso que nós defendemos que o anticristo será um gentil,
Por que o anticristo é um gentio? Porque é ele que vai fazer esse pacto de uma semana de paz. 7 anos de paz. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse destruiu e esse volta. Quem destruiu? General Tito, um gentio. Quem é o anticristo? Nós cremos que é um gentio. Tem gente que defende que é um judeu. E aí o que acontece? Olha que interessante. Parou de contar. Porque a última semana tem que acontecer o quê, segundo Daniel? Vai ter um tal de tratado de paz. E esse tratado de paz, no meio da semana, será revogado. Eita, gente, olha, vai ter um terceiro templo, porque o versículo 27 diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Então, para ter sacrifício e oferta de manjares até o meio da semana, tem que ter um terceiro templo. E sobre as asas da abominação vem o desolador. Então, presta atenção. É por isso que parou. E aí isso se encaixa perfeitamente com Romanos. Por quê? Continua, meu filho, devagarzinho. Continua. O terceiro período, então, é o período da igreja em que parou tudo. Vem o quarto período, que é o da grande tribulação. Aonde está a última semana. Está vendo ali, dividido em 3 anos e meio, 3 anos e meio? A primeira metade. Bem, quem estiver assistindo essa escola e não estiver firme com Cristo, vai acompanhar tudo isso. Que a igreja vai ser arrebatada. Vai lá para cima, meu filho. Arrebatamento da igreja. A gente lá em cima vai ter o tribunal de Cristo para receber as coroas e galardões, bodas do Cordeiro, e a gente está feliz. Agora, quem não se segurou com Cristo está aqui na grande tribulação. Preocupa não. Os 3 primeiros anos você vai ver a ascensão do anticristo, você vai ver o anticristo corrigindo os maiores problemas do mundo, e o anticristo, com 3 anos e meio, ele recebe poderes de Satanás e do falso profeta. Ele é um homem tão encantador que todo mundo pensa que está na presença de Cristo. Aí ele vai para o terceiro templo, ele faz parar no meio da semana as ofertas de manjar e os sacrifícios, senta no templo como se fosse Deus. Aí o judeu fica revoltado. O judeu está na terra. O judeu fica revoltado, grita, expulsa. Aí vem todos os povos contra os judeus. Aí aquela terceira, última semana e meia, onde Deus derrama todas as suas taças da ira, e os judeus gritam, clamando por Cristo. Adivinha quem desce ali, ó? Está vendo ali, descendo? Vindo salvar o seu povo. Jesus. Aí é que a gente tem a grande dúvida. Na verdade, não é dúvida. Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Quando Jesus desce com a igreja e vem salvar o seu povo para estabelecer o milênio. E aí a Bíblia diz que depois das 70 semanas é que em Israel vai ter essa cidade sem transgressão, com os pecados, trazendo a justiça eterna, selando a profissão, a profecia e os santos. Então, eles vão participar do milênio. Eles vão ver o milênio. Eles vão... O teu papai está aqui, filha. Teu papai está aqui comigo. Tá bom? Aí você espera só um pouquinho, tá? Ele está numa posição de destaque. Já ele vai sair daqui. Tá bom? Só um pouquinho. Eu estou terminando. Eu devolvo o teu papai agora. Agora, presta atenção. Olha que interessante. O judeu vai participar do milênio. Eles participarão desse momento lindo. Só que, depois do milênio, Satanás é solto. E engana povos. Se ele engana povos, então em Jerusalém ainda não se cumpriu essa profecia de ser uma cidade extremamente abençoada. A profecia vai se cumprir aqui, ó. Aqui, ó. No novo céu e na nova o quê? Terra.
Então, olha que interessante, irmãos. Olhe para cá. Pode diminuir, filho? Olhe para cá. Então, não resta dúvidas de que, após todo o governo do Senhor no Velho Testamento, toda a presença dele, a presença da igreja, teocracia, sem dúvida, em nenhum desses momentos ainda chegou, com a grande tribulação, nenhum desses momentos chegou o milênio. E quando o milênio chegar, o que vai acontecer? O milênio é esse período maravilhoso de bênção para a igreja e para os judeus. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque na grande tribulação, enquanto nós estivermos arrebatados nos ares com Cristo, aqui, ó, os judeus estarão aqui embaixo, no tratado de paz, gozando de paz, tranquilidade, com um novo templo, com ofertas de manjar e tudo, e o anticristo na crista da onda. E aí o que acontece? Quando ele quebrar o tratado de paz, os judeus gritam, a gente desce com Cristo e a igreja, a segunda vinda, vem o Armagedon, e aí, ó, vem esse momento fundamental da quebra do tratado. Então, irmãos, pode retirar, meu filho. Irmãos, gravem uma coisa. Gravem uma coisa. Quando lá em Gálatas, agora estamos terminando, prometemos isso. Quando em Gálatas, capítulo 6, versículo 6, pegue Gálatas 6 e 6. Chama a igreja de Israel de Deus, está simplesmente trazendo um apelido carinhoso. Porque Israel é Israel. E a igreja é a igreja. Com propósitos diferentes, destinos diferentes. Vamos para Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Olha que interessante, ó. O 16, desculpa, perdão. Vamos lá. Tomando sobretudo, eu estou em Efésios. Ah, meu Deus do céu. A gente vê as crianças entrando e aí sabe que tem que correr. Lê para mim, meu pastor. Gálatas 6 e 16. Gálatas 6,16 diz assim: e a todos os que andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel. Acho que não é esse texto, né? Não, o meu diz aqui, e todos que andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quando você pega Gálatas capítulo 6, achei, irmãos, na minha Bíblia quase... Gálatas não existe, ó. Tem condições uma coisa dessa? Quando você pega Gálatas, capítulo 6, está tendo ali as últimas asseverações de Paulo, e Paulo simplesmente nos traz, né? E carinhosamente todo o texto, e no versículo 13 ele diz assim: porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vocês se circuncidem, para que se gloriem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de meu Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos que andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Aí o que acontece? Há uma divergência de interpretação aqui, dizendo, sobre eles, nós os gentios, e o Israel de Deus, aquele remanescente que será salvo nesse final aqui de quê? Da grande o quê? Tribulação. E tem gente que interpreta, não, aqui está falando da igreja mesmo, chamando a igreja de Israel de Deus. Irmãos, uma outra interpretação são possíveis por causa do texto.
sobre eles e sobre o Israel de Deus. A igreja pode ser chamada também de Israel de Deus? Sim, porque o termo aqui Israel de Deus significa escolhido para que as promessas de Deus recaiam sobre ele. Mas o próprio Paulo deixa muito claro que há uma diferença grande e enorme entre o destino da igreja e o destino de Israel. Então vamos terminar a lição de hoje. Preste atenção, amados. Israel rejeitou uma oferta legítima. Sei que muitos ficam perguntando, eita, e se Israel tivesse aceito Jesus como Messias na época? Bem, irmãos, não dá para entrar num assunto desse agora, tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: veio a nós o Evangelho, a graça de Deus nos alcançou, a gente vai ter um privilégio que Israel não tem. A gente vai ter o privilégio de não passar pela grande o quê? Mas o amor de Deus por Israel não terminou, porque quando nós descermos, Cristo vindo salvar o povo dele, salva o povo dele, e nós e eles estaremos no milênio. Então ninguém diga que Deus rejeitou Israel. Há um endurecimento por um certo tempo. Foi com base nessa história de que Deus rejeitou Israel e tudo que era de Israel passou para a igreja e Israel foi rejeitado, que Hitler veio por cima e matou 6 mil judeus. 6 milhões de judeus. Irmãos, aquele povo tem direito àquela terra, aquele povo tem direito àquelas promessas, aquele povo tem direito à graça de Deus, aquele povo vai passar por um momento muito difícil, que é a grande tribulação, mas aquele povo é o povo também do Senhor Jesus. E a grande tribulação é exatamente para a purificação do povo de Israel, né, meu pastor? Um dos grandes objetivos da tribulação é para que o povo de Israel passe pelo momento de ser purificado. Daniel prova que Deus não esqueceu do seu povo. E no milênio estaremos nós e eles. Ele juntinho de Jesus, na terra prometida, com Cristo governando tudo ali. Mas não é no milênio que Daniel completa esse pé fácil, porque o diabo ainda vai sair e enganar. E a gente nas nações, regendo e governando. Então, irmãos, eles tiveram um erro crasso de tentar entender que o Messias, quando virá, já vem para implementar todas as grandes promessas. E Deus estabeleceu tempo para todas as coisas. Mas o milênio vem. O milênio vem. Jesus já reina. Reina agora perante a igreja, como nós vimos sexta-feira nos períodos históricos da igreja. E a próxima lição é muito instigante. Se Jesus já reina e não chegou o milênio, e nós somos seus discípulos, como é que a gente vive? Como é que eu e você vivemos? Ele não já reina? O reino dele é real? Real. Mas é físico e completo? Ainda não. Mas como é que eu e você vamos viver de acordo com esse reino? Domingo que vem, uma aula muito preciosa. Muito preciosa. Sabe por quê? Eu e você vamos ter que pensar como é que a gente vive, já que ele reina e ainda não chegou o milênio. Porque tem louco para tudo. Como é que é, irmãos? Como é que a gente vive nos dias de hoje? A gente vive já crendo que o Senhor reina e dizendo, está tudo dominado? Ou a gente vive crendo que o Senhor reina e que
Tem que ter discernimento o tempo que está vivendo. Porque está tudo dominado, é o milênio e é depois. A aula que vem é muito importante, irmãos. A aula que vem é muito importante. Durante essa semana, nós vamos lançar vídeos especiais antecipando a aula que vem, tá? Então, na segunda-feira sai um vídeo especial, na terça sai outro vídeo especial, na quarta outro vídeo especial, na quinta outro vídeo especial, na sexta outro vídeo especial, para a gente no domingo sentar aqui e entender um dos pontos mais importantes da fé cristã, que é o já, mas ainda não. Cristiano, Jesus já reina? Jesus Cristo reina. Jesus Cristo está entre nós, né? Ele se faz presente em nosso meio. No entanto, nós aguardamos a volta desse rei, né? Nós servimos ao rei, nós reverenciamos ao rei Jesus, nós nos prostramos diante dele, mas aguardamos a sua vinda para essa implantação do seu reinado milenar. Essa é uma compreensão que muitos não têm, né, de que, como é que Jesus Cristo reina, mas ainda não, né, meu pastor? Então, mas nós servimos ao rei, nós adoramos a esse rei, nós nos curvamos, nos prostramos diante desse rei, mas aguardamos a volta do rei Jesus para a implantação do seu reinado milenar. Irmãos, isso é sério, porque Jesus já reina já. Mas a plenitude do reino já chegou? Ainda não. É o já, mas ainda não. E é perigoso, hein? É perigoso. Porque tem gente que está querendo trazer todo o poder do reino milenar para agora, hein? É perigoso. E onde entra até a teologia da prosperidade, né, meu pastor? Que buscam textos que muitas vezes é para o reino milenar, ou que às vezes é reservado para a nação de Israel, e traz, falando, olha, você tem que viver essa vida porque Jesus é rei, né? Jesus é dono de todas as coisas, você é a igreja do Senhor, você é filho de Deus, então você não pode adoecer, você não pode passar por luta, eu não aceito, eu determino, né? Então existe todas questões que a gente vê que hoje em dia se apresentam e que não tem relação com a vida com a qual Jesus Cristo falou, que a palavra do Senhor nos orienta, que nos mostra, que os apóstolos, inclusive, viveram, passaram, e que falou que nós também estaríamos passando por todas essas coisas. E que até Apocalipse também mostrou, né, pastor, no estudo que o Senhor apresentou para a igreja na sexta-feira, sobre os momentos que nós estamos vivendo, que a igreja está vivendo nos dias atuais. Irmãos, a lição de domingo é uma das mais importantes da revista. Porque nós temos que viver com discernimento. Discernimento. De que Jesus já reina, reina. Então, se ele reina, eu sou irmão dele. Quem é irmão dele é príncipe. Então, príncipe não tem que pagar imposto de renda. Tivemos um irmão em Curitiba que ele disse, eu sou príncipe, eu não pago imposto de renda. Porque eu sou filho de rei. Tomar a casa dele. Tomar a casa dele. E aí? Ele ajoelhou, ele determinou, ele gritou, ele invocou os céus e ele disse, Deus, desce agora e fulmina a Receita Federal. Hoje, não acredita mais em Deus e na sua palavra. Por quê? Por quê? Porque, gente, Cristo já reina. Mas a plenitude e as consequências de todo o reino de Cristo já estão presentes? Ainda não. É o já, mas ainda não.
Tem gente que não quer se submeter a Cristo e quer trazer o milênio para hoje. Quer viver hoje como se estivesse no milênio, doido. A gente precisa entender que a gente até canta muito, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Então a gente ora, a gente clama, a gente suplica as bênçãos de Deus. Deus pode fazer grandes maravilhas, pode fazer milagres sim, como já tem feito em nossas vidas, mas se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Vamos parar de spoiler. Já fizemos propaganda da próxima aula. E a gente vai tocar em questões fantásticas, irmãos. Mas presta atenção. Você tem que assistir os vídeos durante a semana. Você tem que assistir os vídeos durante a semana. Vai estar lá, semana especial de escatologia. Você tem que assistir os vídeos durante a semana. É uma conversa que eu tive com meu querido pastor durante essa semana, preparando essa aula. Tá bom?